Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. E esse já é o 7º episódio dessa nossa série. E nós ainda estamos dentro da primeira parte do livro, ou primeiro capítulo, seria mais ou menos isso. É porque os capítulos são muito longos dentro do livro Os Segredos da Mente Milionária, então por isso que nós ainda estamos dentro do primeiro capítulo, ou primeira parte, conforme diz o próprio livro. E nós já aprendemos muito por aqui. E olha, não sei se você está conseguindo perceber a diferença entre uma leitura passiva, aquela leitura que a gente faz descomprometidamente, apenas pegamos o livro, abrimos, começamos a ler, fazemos aquela leitura em silêncio, e nós nos iludimos se nós pensamos que nós estamos aprendendo alguma coisa. Nós não aprendemos. Uma leitura passiva é uma leitura tão somente de entretenimento. Você aprende algumas coisas, mas se você for tentar colocar em prática, você vai ver que você conseguiu reter apenas uma pequena parte do conteúdo que você leu. Mas quando nós fazemos essa leitura ativa, essa leitura crítica, quando nós anotamos no livro, quando nós lemos em voz alta, quando nós analisamos profundamente sobre aquilo que o autor está discorrendo, o nosso aprendizado ele é muito mais eficiente. E fica muito mais fácil também de você colocar em prática, porque você já fez todo o planejamento mental, você já fez todo o esquadrinhamento mental sobre aquela informação e você já sabe exatamente como aplicar. Fica muito mais fácil. E nós vamos dar continuidade, porque ainda estamos falando sobre a questão da mudança verbal. Vou ler o último parágrafo para você se situar e nós continuamos daí por diante. Diz assim: agora vou retornar à questão do condicionamento verbal e expor os passos que você pode dar desde já para começar a rever o seu modelo mental, o seu modelo de dinheiro. Passos para a mudança, programação verbal. Primeira coisa, então, é conscientização, diz o autor. Escreva as frases que você ouvia sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando era criança. Talvez isso possa ser um desafio para você. Talvez no seu modelo consciente de pensamento, você ainda não consiga se lembrar exatamente de tudo que te disseram a respeito do dinheiro, mas faça esse esforço porque vai valer a pena. Você precisa tentar se lembrar sobre, por exemplo, o que o seu pai te dizia a respeito de pessoas ricas e de dinheiro. Talvez eles dissessem coisas como: olha, você precisa trabalhar muito, você precisa suar muito para ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro, quem trabalha honestamente não ganha dinheiro, não faz dinheiro. Somente pessoas ricas é que ganham dinheiro porque elas são desonestas. O rio sempre corre para o mar, se referindo também a dinheiro. Então, tem tanta coisa, o dinheiro é sujo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Então tem tanta coisa que nós aprendemos de maneira errada enquanto criança e é importante que você tente se lembrar disso para que este exercício de programação verbal ele funcione para você. Então, conscientização é escrever as frases que você ouvia sobre dinheiro, sobre riqueza, pessoas ricas quando era criança. Entendimento. Escreva sobre como essas frases que você anotou vem afetando a sua vida financeira até hoje. Talvez aqui você encontre um outro desafio, porque na mente racional, na mente onde nós podemos controlar as coisas, ou seja, a parte da frente da nossa consciência, talvez nós não consigamos entender ou verificar que essas frases que nós aprendemos lá atrás, elas influenciam não só no nosso modo de agir e nos nossos hábitos, mas eles influenciam também nas nossas ações e reações do dia a dia, nos nossos pensamentos conscientes. Mas a gente não consegue associar, a gente pensa que não tem nada a ver. Mas a partir do momento que você conseguir identificar essas frases, vai ficar mais fácil também você conscientizar, ter um entendimento, como diz o autor aqui, de como essas frases elas influenciam na sua vida financeira nos dias de hoje. E a partir daí, a partir desse momento, então você vai fazer o próximo passo, seguir o próximo passo, que é a dissociação. Você percebe que esses pensamentos representam apenas o seu aprendizado passado, que eles não são parte mais da sua anatomia, não são quem você é.
Consegue ver que o presente lhe dá a opção de ser diferente? Ou seja, tudo que você aprendeu, todas essas informações ruins, elas precisam ser dissociadas. Você precisa ressignificar todos os seus conceitos e valores a respeito de dinheiro. Ou seja, você primeiro se desliga, se dissocia, que é o termo utilizado no livro, então você ressignifica. Porque aí sim você começa a construir um novo caminho. Você controla esse novo caminho pelo qual você deseja seguir e deixa de seguir por aquele que você não quer seguir de maneira nenhuma, mas o seu inconsciente, a parte de trás da sua consciência, te levava de uma maneira ou de outra. Então isso é muito importante, você dissociar e ressignificar. E declaração. Declaração é o próximo passo. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Na maioria das vezes, se as pessoas não conseguem prosperar, tudo que elas ouviram a respeito de dinheiro não era verdade. E é por causa desses conceitos que elas não conseguem prosperar, não conseguem avançar financeiramente. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Essa é a declaração. Vamos repetir? As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e para o meu sucesso. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. A segunda influência, a respeito de exemplos. A segunda maneira como somos condicionados é chamada de exemplo, ou seja, aquilo que nós vimos outras pessoas fazendo. Interessante isso, porque nós, seres humanos, nós não aprendemos por aquilo que nos ensinam. Olha que interessante isso. Nós aprendemos por aquilo que nós vemos outras pessoas fazerem. Ou seja, aquele ditado, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, ele não se aplica ao ser humano. Não se aplica. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. As pessoas, na prática, elas vão fazer o que você faz e não vão seguir aquilo que você diz para que elas façam. É muito, muito interessante, muito complexo o ser humano, o cérebro humano e o funcionamento dele. Então é por meio de exemplos a segunda influência. A segunda maneira como somos condicionados é chamada de exemplo. Como se comportavam os seus pais ou responsáveis em questão do dinheiro quando você era criança. É uma pergunta, como se comportavam os seus pais ou as pessoas mais próximas de você a respeito do dinheiro quando você era criança? Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eram gastadores ou econômicos? Eram investidores perspicazes ou nunca investiram? Eram propensos a arriscar ou eram conservadores a respeito do dinheiro? Tinham medo de colocar dinheiro num negócio? Tinham medo de tentar algo diferente para tentar construir uma vida melhor para a família? Como eram os seus pais a respeito do dinheiro? Ou eles seguravam tudo que eles ganhavam, eles colocavam na poupança, achavam a poupança o melhor tipo de investimento do mundo? Isso tudo é muito importante você identificar. Vocês tinham dinheiro sempre ou só esporadicamente? O dinheiro fluía com facilidade à sua família ou era suado, difícil? Era necessário que seu pai trabalhasse em 2 empregos, talvez 3, 10, 12, 14, 16 horas por dia? Tudo isso está no seu inconsciente, tudo isso está gravado dentro de você. O dinheiro fluía com facilidade para a sua família ou era suado? Era fonte de felicidade ou motivo de ásperas discussões entre o seu pai e a sua mãe, por exemplo, ou entre o seu pai e você, a sua mãe e você? A situação dentro de casa a respeito de dinheiro era uma situação feliz, tranquila ou sempre era como se estivesse o tempo todo pisando em ovos, sempre com muito cuidado nos gastos, sempre com muitas restrições, sempre com muitas limitações? Tudo isso construiu a pessoa que você é. Tudo isso é informação visual, tudo isso é exemplo. Por que essa informação é importante? Você já deve ter ouvido a frase, macaco vê, macaco faz. Ora, nós, seres humanos, não ficamos muito atrás. Quando crianças, aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que nos dão. Embora a maioria de nós odeie admitir o que vou dizer, há uma boa dose de verdade no velho ditado. A fruta não cai longe da árvore. Ou seja, você não está muito longe daquilo que o seu pai foi, ou a sua mãe. Isso me lembra a história da mulher que estava preparando o pernil para o jantar, cortando as 2 pontas desta peça de carne. Sem entender, o marido lhe perguntou
por que ela fazia isso? Ela respondeu: era assim que minha mãe fazia. Justamente naquela noite, a sua mãe foi jantar com eles. Os dois aproveitaram para lhe perguntar por que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. A mãe respondeu: porque era assim que a minha mãe fazia, ou seja, a avó dela, né? Dessa pessoa dessa história. Então eles decidiram telefonar para a avó dela e saber por que ela cortava as pontas do pernil. A resposta? Porque a minha panela era pequena. Olha só que motivo mais besta. Só que como ninguém nunca perguntou, a situação, às vezes nem era necessário que naquele momento o pernil fosse cortado nas suas duas extremidades. Eles provavelmente tinham uma vasilha, uma panela, enfim, que coubesse o pernil por completo, mas por ver aquilo, eles simplesmente repetiam aquela prática sem nenhuma crítica, sem nenhuma questão racional a respeito daquele ato de cortar o pernil. A questão é, em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais. Presta atenção nisso. Em matéria de dinheiro, nós tendemos a ser idênticos aos nossos pais. Você tem a tendência de ser idêntico ao seu pai e à sua mãe. A maneira que eles lidavam com o dinheiro é a sua maneira de lidar com o dinheiro. Queira você aceitar isso ou não. E é melhor você aceitar para que a mudança possa começar a acontecer. A questão é, em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais. A um deles em particular, ou a combinação dos dois. O meu pai, por exemplo, era empresário do ramo da construção civil. Construía de 12 a 100 casas por projeto. Cada um desses empreendimentos demandava um pesado investimento de capital. O meu pai precisava empenhar tudo o que tínhamos para fazer empréstimos nos bancos até as casas serem vendidas e o dinheiro começar a entrar. Por isso, toda vez que ele dava início a um projeto, nós ficávamos mergulhados em dívidas e sem um tostão para gastar. E eu imagino que nesse momento, antes dos projetos começarem a fluir, das casas começarem a fluir, a vender, muito provavelmente, então, o autor, T. Harv Eker, também ele passava por momentos de estresse dentro da casa dele. E era por isso que ele não conseguia romper. Como você pode imaginar, por essa época, o humor do meu pai não era dos melhores, nem a generosidade era o seu forte, ou seja, ele segurava o dinheiro até que ele pudesse honrar os compromissos junto ao banco ou aos bancos. Para tudo o que eu lhe pedia, mesmo que custasse só 1 centavo, a sua resposta padrão depois de "você acha que eu sou feito de dinheiro?" era "está maluco?" Ou seja, ele tinha duas respostas, mesmo que o custo, né, do que a criança, que é o autor, ele pedia para o pai fosse um custo muito baixo. Ele dizia, em primeiro lugar: "Você acha que eu sou feito de dinheiro? Você acha que eu tenho um pé de dinheiro?" Talvez você mesmo já tenha ouvido falar alguém te dizer isso. "Você acha que eu tenho um pé de dinheiro em casa, no quintal de casa? Você já viu uma planta, uma árvore de dinheiro lá?" E depois disso se seguia: "Você tá maluco?" Talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa parecida. "Por acaso você é maluco em me pedir isso? Você não tá vendo a nossa situação?" É claro que eu não conseguia mais do que aquele olhar de "nem pense em pedir isso outra vez." Garanto que você sabe exatamente o que é isso. Garanto que você sabe exatamente o que é isso. Essa situação durava 1 ou 2 anos, até as casas serem vendidas. Depois ficávamos cheios de grana. Da noite para o dia, o meu pai se transformava em outra pessoa. Ficava feliz, afável e extremamente generoso. Até me perguntava se eu precisava de dinheiro. Eu tinha ganas de lhe devolver aquele olhar da época das vacas magras, mas como não era bobo, dizia apenas: "Claro, pai, muito obrigado", e revirava os olhos. A vida era boa até o maldito dia em que ele chegava em casa anunciando: "Encontrei um ótimo terreno. Vamos construir novamente." Eu imagino a situação, né? Lembro-me muito bem de que eu costumava dizer: "Fantástico, pai, boa sorte", com o coração apertado por saber do período de dureza que teríamos pela frente. Até onde consigo me lembrar, esse padrão já existia quando eu tinha 6 anos de idade e durou até os meus 21 anos, quando saí definitivamente de casa. Foi quando tudo mudou, pelo menos era assim que eu pensava. Interessante que, apesar dessa situação, de ser uma pessoa que vivia num lar próspero, o pai dele provavelmente ou era um construtor, ele tinha uma empresa de construção, ou ele era um engenheiro. Fato é que ele reunia todas as suas economias
e colocava no projeto, e o que faltava ele buscava de recursos no banco. Ou seja, eles tinham uma boa condição financeira, inclusive sendo americanos, mas talvez, pelo que ele relata aqui, o pai dele não tinha talvez o hábito de aplicar ou investir o dinheiro, porque parece que quando eles finalmente vendiam todas as casas, eles ficavam com um excelente capital, mas me parece que tudo aquilo que o pai dele não fazia naquele momento de dificuldade, enquanto as casas estavam sendo construídas e depois vendidas, tenho a impressão pelo menos, que ele queria fazer tudo de uma vez. E isso fazia com que tudo que ele ganhasse, o pai dele, o pai do autor, ele simplesmente colocava para fora e vivia nesse eterno ciclo de faz dinheiro, não tem dinheiro, faz dinheiro, não tem dinheiro, faz dinheiro, não tem dinheiro. Talvez você esteja passando por esse mesmo ciclo. Talvez o seu problema não seja em fazer dinheiro, mas talvez o seu problema seja em reter. Ganhar é fácil, ganhar é muito fácil. O problema para muitas pessoas é reter esse dinheiro, manter esse dinheiro e saber investir, aplicar no negócio correto, ou simplesmente trabalhar melhor esse dinheiro para que não houvesse escassez, como havia na vida do autor nesse tempo em que ele era criança. O pai dele não sabia lidar com dinheiro, o pai dele tinha facilidade de ganhar, mas não sabia investir para viver do dinheiro, colocar o dinheiro para trabalhar para ele. Você precisa aprender a colocar o dinheiro para trabalhar para você, para começar a ter resultado diferente. Até onde eu consigo me lembrar, esse padrão já existia quando eu tinha 6 anos de idade, durou até os meus 21 anos, já li isso, quando saí definitivamente de casa. Foi quando tudo mudou, pelo menos era assim que eu pensava. Nessa época, terminei os estudos e me tornei, como você há de imaginar, construtor. Segui os caminhos do pai. Depois, me meti em vários negócios relacionados com projetos de construção. Por algum estranho motivo, após ganhar pequenas fortunas, em pouco tempo eu estava de novo na pindaíba, que é o termo que ele usa. Então começava outro negócio, sentia-me novamente no topo do mundo e 1 ano depois me via mais uma vez no fundo do poço. Ou seja, ele está repetindo o ciclo vicioso do pai. Você precisa identificar se por acaso você também, repete a mesma história dos seus pais. Isso é muito importante. Fiquei cerca de 10 anos nesse esquema de altos e baixos até perceber que o problema talvez não fosse o ramo do negócio em que eu estava, os sócios que eu escolhia, os empregados que tinha, a situação econômica do país, ou minha decisão de dar um tempo no trabalho e relaxar quando as coisas iam bem. Finalmente, reconheci que talvez estivesse inconscientemente revivendo os altos e baixos do meu pai. Ele identificou isso passados 10 anos já como profissional na área da construção, não sei se engenheiro ou se ele era empresário, enfim, isso não importa. Mas ele repetia os altos e baixos do pai, como ele mesmo disse. E enquanto ele não foi capaz de identificar esse problema, ele não foi capaz de solucionar. Então, enquanto você... A verdade, o que aconteceu para ele acontece para você também. Enquanto você não for capaz de identificar esse ciclo vicioso repetitivo que existia na vida dos seus pais, provavelmente você também terá os mesmos problemas. E eu tenho que voltar aqui porque saiu, mas já vou voltar, já está chamando aqui de novo, mas enfim, não tem nenhum problema. Mas então é muito importante que você saiba identificar esse problema. Se você vive esse ciclo repetitivo de tem dinheiro, não tem dinheiro, é porque provavelmente você precisa rever realmente o que aconteceu para você se desvencilhar, para você ressignificar, para que você não tenha esses mesmos problemas, não passe pelos mesmos problemas, pelas mesmas histórias de dificuldade financeira que talvez tenham passado os seus pais ou pessoas muito próximas da sua casa. Graças a Deus, tive a oportunidade de aprender o que você está lendo neste livro ou assistindo neste vídeo e consegui me recondicionar a abandonar o modelo ioiô e construir uma vida de prosperidade crescente. Até hoje sinto ânsia de mudar quando as coisas vão bem e sabotar a mim mesmo no processo, mas agora tenho na mente outro arquivo que observa esse sentimento e diz: obrigado pela informação, pode retornar à concentração e voltar ao trabalho. Ou seja, ele ainda continua com o impulso, mas ele consegue identificar a existência desse impulso e ele consegue dar o passo atrás e não sabotar o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio crescimento. E talvez por você ainda não ter identificado esse próprio impulso dentro de você, é que você não consegue fazer esse caminho de volta e evitar o abismo que você está sempre caindo.
O exemplo seguinte vem de um dos participantes dos seminários. Nunca vou me esquecer de um senhor que, em lágrimas, se aproximou de mim no final da apresentação com a respiração ofegante e enxugando os olhos na manga da camisa. Olhei para ele e perguntei: qual é o problema, senhor? Ele respondeu: tenho 63 anos de idade. Leio livros e, olha só, leio livros, provavelmente leitura passiva. Leio livros e frequento seminários desde que eles foram inventados. Já escutei todo tipo de palestrante e tentei tudo o que eles sugeriram. Ações, imóveis, uma dúzia de negócios diferentes. Voltei à universidade e obtive um MBA. O estudo não garante o sucesso de ninguém. O diploma universitário, o diploma de MBA, o diploma de especialidade, seja ela qual for, o mestrado, título de mestrado ou título de doutorado, nada disso garante o sucesso de ninguém. Nós estamos vendo mais um exemplo aqui. Então, obtive um MBA. Tenho 10 vezes mais conhecimento do que a média das pessoas e jamais alcancei o sucesso financeiro. Não é o que você sabe que faz a diferença. Não é o seu acúmulo de conhecimento. Não adianta se inchar de informação e não colocar isso em prática. É o que eu sempre digo aqui no canal. Em todos esses anos, sempre comecei muito bem e acabei de mãos vazias. E nunca soube o porquê. Eu me achava um completo idiota até hoje. Depois de ouvir o que você falou e processar as informações, finalmente as coisas começam a fazer sentido. Não há nada de errado comigo. Simplesmente trago o modelo de dinheiro do meu pai gravado na mente e esse tem sido o meu castigo. Ele descobriu isso com 63 anos de idade, na época em que provavelmente o livro foi escrito. O meu pai perdeu tudo que possuía num negócio mal sucedido. Todo dia ele saía de casa para procurar trabalho ou tentar vender alguma coisa e voltava sem nada. Que frustrante que deve ter sido viver isso. Ah, se eu tivesse aprendido sobre modelos e padrões de dinheiro há 40 anos. Quanta perda de tempo todo esse aprendizado e conhecimento. Quanta perda de tempo todo esse aprendizado e conhecimento. Ou seja, todos os cursos, todos esses MBAs, toda essa faculdade que ele fez, universidade, ele poderia ter evitado esse problema se ele tivesse passado por esse treinamento da mente milionária, segredos da mente milionária, muito mais cedo. E começou a chorar compulsivamente. Eu lhe disse, é o sentimento de perda de tempo, que é a moeda mais cara que nós temos. O seu conhecimento não é de forma nenhuma uma perda de tempo. Ele apenas ficou latente num canto do seu cérebro, à espera do momento oportuno para se manifestar. Agora que o senhor formulou um modelo de sucesso, tudo o que aprendeu ao longo da vida se tornará útil e fará com que seja bem sucedido. E é verdade mesmo. A maioria de nós já sabe a verdade quando a escuta. Ele começou a ficar ofegante de novo, depois de se mostrando mais aliviado. Depois foi se mostrando mais aliviado e passou a respirar profundamente mais calmo. Em seguida, um grande sorriso iluminou seu rosto, deu-me um forte abraço e disse: obrigado, 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 porque ele percebeu que a vida dele iria começar a partir daquele momento. É muito interessante isso, quando a gente tem esse insight, que quando as coisas se juntam, quando o quebra-cabeça se junta na nossa mente, é um sentimento diferente que nós temos. É só quem passa, é só quem vive isso que sabe o sentimento, mas a gente não consegue descrever. Na última vez que eu tive notícias desse senhor, ele estava nas alturas. Acumularam mais riqueza nos últimos 18 meses do que nos últimos 18 anos. Para mim, isso é o máximo, sem dúvida nenhuma. Quem trabalha com treinamento de pessoas, como o próprio autor, como eu, nós ficamos extremamente felizes quando nós ensinamos algo que transforma a vida das pessoas. Não estou falando daquela transformação superficial, mas a transformação profunda, que é capaz de mudar a vida das pessoas, dar uma guinada na vida de qualquer pessoa, como eu tenho certeza que se você adquirir esse livro, se você estudar esse livro como nós estamos fazendo, essa guinada vai acontecer para você também. Repito, mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo de dinheiro não estiver programado para o sucesso, você estará condenado financeiramente. Nos seminários recebo muitas pessoas cujos pais lutaram na Segunda Guerra Mundial ou sofreram uma grande perda financeira.
Nos seminários, recebo muitas pessoas cujos pais lutaram na Segunda Guerra Mundial ou sofreram uma grande perda financeira. Elas sempre se espantam ao perceber como as experiências dos pais influenciaram nas suas crenças e os seus hábitos a respeito do dinheiro. Algumas delas gastam feito loucas, porque, como dizem, é muito fácil perder tudo. Por isso, o melhor é desfrutar o dinheiro enquanto é possível. Olha que sentimento, que pensamento covarde. É muito fácil perder dinheiro. É o que a grande maioria das pessoas pensa. Talvez você pense também. E já que é fácil perder dinheiro, antes de perder, então deixa eu colocar tudo para fora de uma maneira que eu pelo menos me divirta. Outras fazem o caminho inverso, guardam o que tem no cofre para os dias difíceis, ao invés de investir o dinheiro em colocar o seu dinheiro em negócios que podem se transformar em mais dinheiro, gerar rendimento, gerar renda passiva, enfim. Eles simplesmente colocam dentro do cofre e se esquecem de inflação, que o dinheiro com o tempo parado, desse jeito guardado em casa, ele simplesmente perde o valor. Se você tem dinheiro parado dentro de casa, guardado, escondido, tira o seu dinheiro e faz o seu dinheiro trabalhar para você. Coloca num negócio, pesquisa, acredita, vai em frente, mas não deixa o seu dinheiro parado, seja no banco, na conta corrente ou mesmo na poupança, que ao longo do tempo o resultado é sempre negativo. Não existe juros de poupança, mas isso é motivo para a gente discutir em outro vídeo, em outra série provavelmente. Mas você precisa fazer com que o seu dinheiro ele trabalhe para você. A primeira coisa é tirar ele de debaixo do colchão. Parece brincadeira, mas é verdade. Tem muita gente, principalmente no interior do país, que não acredita em banco, pelo fato de há umas 2 décadas atrás, talvez um pouco mais, o presidente Collor de Mello, ele congelou a poupança, ele segurou o dinheiro do povo e por um tempo ninguém podia sacar o dinheiro, ou uma pequena parte apenas, e essas pessoas ficaram com medo, elas ficaram traumatizadas e elas então não confiam, simplesmente não confiam mais nos bancos. Então elas têm o dinheiro guardado dentro de casa, o que é um perigo, principalmente em se tratando de Brasil. É um perigo em qualquer lugar, mas principalmente no Brasil e principalmente pelo fato de o dinheiro perder valor ao longo do tempo. Então, se você está nessa armadilha, saia dela imediatamente. Uma palavra de sabedoria: poupar para os dias difíceis parece uma boa ideia. Olha que interessante, poupar para os dias difíceis parece uma boa ideia, mas pode também criar grandes problemas. Um dos principais que ensino nos cursos é o poder da intenção. Se você está juntando dinheiro para os dias difíceis, o que acabará conseguindo, ou seja, a sua mente, que é muito forte, muito poderosa, ela vai atrair dias difíceis para você utilizar aquele dinheiro nos dias difíceis. Tá vendo como é que é tudo uma armadilha? Tá vendo por que é necessário você ressignificar os seus conceitos a respeito do dinheiro? Você dissociar, tirar da sua mente todo aquele lixo a respeito do que você já sabe sobre o dinheiro e atrair para você, colocar o seu cérebro para pensar, para construir somente coisas boas e que vão fazer você prosperar cada vez mais. Então, quem guarda dinheiro para tempos difíceis, esses tempos difíceis eles vão chegar e vão fazer com que a pessoa gaste simplesmente tudo que ela tinha. Olha que poderoso isso. Em vez de economizar para tempos ruins, concentre-se em guardar para os dias felizes ou para o dia em que você alcançar a sua liberdade financeira. Muitas pessoas me perguntam assim: o que é ressignificar, Cláudio? Eu não entendo esse termo, ressignificar. Ressignificar é justamente isso. Você que pensa em guardar para tempos difíceis, você tem que começar a guardar para tempos bons e de desfrute, tempos de paz, tempos de alegria, tempos de felicidade para você utilizar com quem você ama, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, enfim. Você tem que ressignificar os motivos pelos quais você trabalha, pelos quais você guarda dinheiro, pelos quais você faz dinheiro de uma maneira geral. Isso é ressignificar. Quando você muda os conceitos ruins e coloca no lugar conceitos bons. Nesse caso, pela lei da intenção, é exatamente isso que obterá, ou seja, felicidade ao invés de fracasso, sucesso ao invés de situações ruins, situações de fracasso. Eu disse anteriormente que em questões de dinheiro, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais ou com um deles pelo menos, mas há também o outro lado da moeda, há quem acabe se tornando exatamente o oposto deles. Por que isso acontece? Será que as palavras raiva e rebeldia tem algo a ver com essa história? Em sumo, tudo depende do quanto a pessoa se irritava
com os pais. Se você era o tipo de pessoa que simplesmente aceitava tudo, se isso não incomodava você, se isso não mexia com você, então você era um agente passivo da situação, você não se incomodava, aquilo não mexia com você de maneira nenhuma, então por isso que você guardou isso dentro de você, esse mesmo padrão de manutenção do dinheiro. Mas se você era o tipo de pessoa que ficava chateado, se aquilo te incomodava de alguma forma, existe uma grande possibilidade ou probabilidade de que o efeito tenha sido contrário, ou seja, benéfico na vida das pessoas, inclusive na sua. Infelizmente, quando somos crianças, não podemos dizer a eles, aos pais: mamãe, papai, sentem-se aqui. Quero discutir uma coisa com vocês. Não gosto da maneira como vocês lidam com o seu dinheiro. É impossível uma criança fazer isso com os pais, ter esse tipo de atitude com os pais. Por isso, quando for adulto, vou agir de um modo totalmente diferente. Espero que compreendam. Agora vão dormir, tenham bons sonhos. Não, as coisas definitivamente não acontecem assim. Pelo contrário, quando os nossos botões são apertados, geralmente podemos ficar furiosos e a reagir com uma atitude do tipo: eu odeio vocês. Jamais serei como vocês. Quando eu crescer, serei rico, terei tudo o que quero. Gostem vocês ou não. Depois, vamos para o quarto, batemos a porta e começamos a socar o travesseiro, ou o que estiver ao alcance da mão para extravasar a frustração. Muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva e se rebelam. Em geral, elas vão à luta e enriquecem, ou têm pelo menos o impulso de enriquecer. Mas há um pequeno problema que é, na verdade, um problemão. Mesmo que façam fortuna ou se matem de trabalhar na tentativa de alcançar o sucesso, eles não costumam ser felizes. Por quê? Porque as raízes da sua riqueza, as rebeliões que aconteceram lá atrás, ou motivação para ganhar dinheiro, são a raiva e o ressentimento. Eles não estão sendo movidos pelo desejo, pelo sentimento correto. Consequentemente, dinheiro e raiva tornam-se entidades associadas na sua mente, ainda que você não identifique isso. Quanto mais dinheiro eles têm, ou lutam para ter, mais enraivecidas ficam. Até o dia em que a sua consciência lhes diz: estou cansado de tanta raiva e de tanto estresse. Tudo que eu quero é paz e felicidade. Nesse ponto, as pessoas perguntam à mesma mente que criou aquela associação o que fazer a respeito dessa situação. E a mente responde: para se livrar da raiva, será necessário dar um fim ao seu dinheiro. E é o que elas fazem, inconscientemente. Veja bem, tudo aqui nós estamos falando da parte de trás da mente. É tudo ato inconsciente. Inconscientemente, elas se livram do dinheiro. Começam a gastar loucamente, a realizar maus investimentos, a pedir divórcios desastrosos do ponto de vista financeiro ou a sabotar o próprio sucesso de outra forma. Mas não importa, porque agora elas são felizes. Certo? Errado. As coisas ficam ainda piores, porque agora, além de continuar a sentir raiva, elas estão também na lona. Deram fim à coisa errada, ou seja, não encontraram a motivação certa para que houvesse uma transformação. Livraram-se do dinheiro e não da raiva, do fruto e não da raiz. Aí que está o problema. Quando a gente trata na superficialidade, a gente nunca resolve o problema de verdade. Então nós precisamos descobrir o que é que está de fato atrapalhando o seu crescimento. Por isso é que é importante fazer os exercícios propostos no livro, pelo autor. Você precisa encontrar esses padrões para que você possa cortá-los da sua vida, ir na raiz e não simplesmente tratar na superficialidade. E esses padrões estão ligados diretamente a tudo aquilo que você ouviu e viu quando era criança, a respeito do dinheiro, claro. Quando a verdadeira questão é, e sempre foi, a raiva que sentiram dos pais. Enquanto esse sentimento de raiva permanecer, elas nunca estarão verdadeiramente felizes, em paz, em liberdade, não importa quanto dinheiro tenham ou deixem de ter. A sua razão ou motivação, então presta atenção, a sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como medo, raiva, necessidade de provar algo a si mesmo a outras pessoas, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Vou repetir isso e presta atenção. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial, fundamental. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo ou a outrem,
o dinheiro nunca lhe trará felicidade. O dinheiro sempre será motivo de infelicidade. Não que dinheiro traga por ele mesmo a felicidade, mas quando a pessoa é próspera, quando a pessoa não tem as limitações do dinheiro, ela pode proporcionar para si mesma, para os seus familiares, para os seus pais, bens que vão, de certa forma, apaziguar e trazer conforto a qualquer tipo de dor. Isso é fato. Mas o dinheiro, pelo dinheiro em si, assim, simplesmente pela conquista do papel moeda, das barras de ouro, ter isso acumulado, seja nos bancos ou seja em casa, isso não traz felicidade para ninguém. Mas o que traz felicidade é o saber, é ter a certeza de que você pode proporcionar tudo que há de melhor para as pessoas que lhe são mais caras e importantes. Então, é muito importante que você descubra, de fato, o que é que te move para que você possa fazer dinheiro. Então, a partir do momento que você descobre isso, você pode, então, ter a certeza se os seus motivos são certos ou se os seus motivos são errados. E se eles são errados, você precisa tesourar esses motivos e começar a ressignificá-los para que você então comece a construir o sucesso e ter o dinheiro que sempre desejou e que você sabe ser merecedor de ter. Mas não simplesmente saber no seu racional, mas sim no seu irracional ou no seu inconsciente. É trabalhar aqui. A chave está aqui e não aqui. Beleza? Paramos por aqui. Continuamos no próximo vídeo. E eu espero que você esteja gostando. Para mim, eu estou relendo esse livro, está sendo fantástico. E eu creio que esse livro ele pode transformar a sua vida também. Então, se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no canal. Lembre-se de investir no canal, isso é muito importante. Inscreva-se, ative as notificações, basta clicar no sininho, deixe o seu like nervoso. Olha, um like aí é muito importante. Comentários, sugestões, dúvidas, deixe aí na caixa abaixo para a gente conversar, para a gente trocar ideias sobre esse vídeo. Me dê sugestões e até indicação de livros para a gente fazer novas séries como essa, de estudo aprofundado, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E claro, muito, muito, muito importante, compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas sejam impactadas com esse nosso projeto. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.